Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre câmera registra sombra sentada sobre pessoa que dorme. Seria a prova da existência dos íncubos? Então, em razão de uma imagem que circula nas redes sociais essa semana, aonde foi tirada na Inglaterra, em 9 de maio de 2021, deste ano, às 5h04 da manhã. A câmera de segurança de uma casa registrou a presença do que parece ser uma sombra, com uma silhueta humana sentada sobre o corpo de uma pessoa que está dormindo, como vocês estão vendo na imagem. E o relato é que durante a madrugada, nessa residência, todos os membros, toda a família teve o que chamamos de paralisia do sono. Inclusive a pessoa que nós vemos dormindo, com a sombra sentada sobre ela. Mas afinal, o que é paralisia do sono? É quando nós acordamos subitamente e não conseguimos nos mexer. Ficamos paralisados, não conseguimos mexer nada no corpo. Em alguns casos, nós sentimos e podemos até ver como se fossem mãos em nosso pescoço, em nosso corpo, em nossa cabeça. Então o medo nos toma. E a sensação é que, quando voltamos ao normal, que tinha a presença de alguém ali. Os gregos, muito antes de Cristo, falavam que a paralisia do sono era ligado aos daimons. Mas, presta atenção, a palavra daimons em grego significa espíritos. Mas na Idade Média, então, em razão do medo que havia de se pecar e ir para o inferno, a paralisia do sono foi associada à presença de demônios, que chamavam de íncubos ou súcubos. Os íncubos seriam demônios com características masculinas que se deitavam por cima da pessoa. E os súcubos, demônios com características femininas que deitavam por baixo da pessoa. E a paralisia do sono era associado à presença dos íncubos e súcubos. E não só isso. Diziam que quem tinha paralisia do sono é porque esses demônios foram atraídos por causa dos pecados dessa pessoa. E muitas pessoas que tiveram esse mal acabaram indo para a fogueira, perderam a vida, em razão de uma crendice, de uma superstição que foge da realidade. A ciência diz que a paralisia do sono é ligado a alguns fatores biológicos. Eu anotei aqui alguns deles. Baixos índices de melatonina e triptofano, estresse e cansaço elevados, agenda de sono irregular, mudança súbita de ambiente ou na vida do paciente, sono induzido através de medicamentos, uso de drogas, tentativa de induzir estados de sonho lúcido. Então, para a ciência, esses fatores biológicos são determinantes na ocorrência da paralisia do sono. Mas, então nos deparamos com essa foto do que parece ser um ser sentado, com características humanas, sentado sobre uma pessoa que dorme. E essa pessoa, ao acordar, relata: tive paralisia do sono. Acordei, não conseguia me mexer e vi alguém em cima de mim. Então o que nós podemos falar nesse caso? Eu acredito que os dois fatores estão interligados. Tanto os fatores biológicos como os fatores espirituais. Acredito que fatores biológicos realmente desencadeiam a paralisia do sono. E como vocês viram, um desses fatores biológicos ali mencionados é o estresse.
É o nervosismo? Estresse elevado? Mas pense comigo da seguinte forma. Imagina que você está dormindo. Está no estado de sono. E você sente... Nós sentimos, às vezes nós estamos dormindo, se alguém mexe no nosso pé, nós sentimos, às vezes acordamos e tentamos puxar o pé para ver quem está ali, às vezes é algum amigo, um membro da família brincando. Nós podemos sentir. Então, nós sentimos que um peso sobre nós. Parece que alguém sentou sobre o nosso peito. Ou parece que alguém está mexendo em nós. Então, nós acordamos assustados, muito estressados e nervosos. E nós nos deparamos com uma figura assim, sobre os nossos corpos. Imagina o nível de estresse que isso chega. Você acordar e tem um ser ali que você nunca viu na vida forma semelhante, mexendo com você, tentando tocar em você. Então, pode desencadear um fator biológico no seu organismo e acabar acarretando a paralisia do sono. Vocês viram como os fatores podem estar associados? Então, mais uma vez, eu acredito que fatores biológicos desencadeiam paralisia do sono. Mas às vezes essa paralisia do sono pode ser gerada por fatores espirituais. Esses fatores espirituais desencadearam esses fatores biológicos no nosso organismo que desencadearam a paralisia do sono. Mas então vem aquela dúvida. Mas essa sensação de ver, de sentir a pessoa com a mão no meu pescoço me enforcando, esse peso, como eu explico? Esqueça o que a Idade Média falou a respeito. Aquilo era superstição. Não são demônios. Não são íncubos, súcubos. Esqueça tudo isso. A paralisia do sono, ligada a fatores espirituais e biológicos, são desencadeadas por espíritos que tentam se aproximar de nós para sugar nossa energia vital. Espíritos desencarnados que por algum motivo ainda se encontram presos à matéria, com uma sede gigante por viver, por fazer parte novamente do nosso meio. Então, durante o sono, eles se aproximam de algumas pessoas para tentar, de alguma forma, sugar essa energia vital das pessoas. Energia vital que nada mais é do que a nossa vontade de viver, que é justamente o que eles querem. E na hora que eles estão sugando essa energia vital, a sensação que nós temos quando acordamos é que parece que estamos sendo sufocados. Na verdade, essa energia vital está sendo retirada de nós. Então ficamos com medo, estressados, a ponto de desencadear esse fenômeno em nosso organismo da paralisia do sono. Acordar e não conseguir se mexer. Mas também sentir que tem alguma pessoa ali. A presença de alguém ali. E essa presença de um espírito. Desencarnado e ainda preso, ligado à matéria. Tentando sugar nossa energia vital. Para quem vivenciou a paralisia do sono, é algo realmente assustador. Eu tive isso quando era mais novo, na minha juventude. Estava dormindo no chão da sala da minha casa. De tarde, e de súbito eu acordei com alguém com as mãos no meu pescoço. Eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia falar, eu não conseguia pedir socorro, por mais que eu tentasse. E quanto mais nervoso eu ficava, menos eu conseguia me mexer. Absolutamente nada. Foi só então que aos poucos, quando eu fui me acalmando através de oração e prece, eu consegui me mexer e aquela paralisia do sono e a presença sobre mim foi dissipada. Como uma nuvem de fumaça, eu acordei. E você tem medo de comentar com as outras pessoas, medo da reação delas com relação ao que você vai contar. Então, às vezes, você fica quieto, não fala para ninguém.
que é o caso de muitas pessoas que estão vendo esse vídeo agora. Mas saiba que isso acontece. E não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com demônios. A maioria dos casos da paralisia do sono ocorre em jovens, em pessoas mais novas. Presta atenção, a maioria. Não significa dizer que não ocorre em outras idades. Ocorre, pode ocorrer. Mas a maioria dos casos em pessoas mais novas. Por quê? Porque essas pessoas mais novas, adolescentes, jovens, são a que mais têm energia vital, mais têm vontade de viver. E esses espíritos são atraídos justamente por essa energia. Por isso que ocorre com pessoas mais novas. E quando esses espíritos se aproximam e começam a sugar nossa energia, como eu disse para vocês, a sensação é de que alguém está nos sufocando. Essa sensação é ligada ao sufocamento dessa energia vital sendo retirada de nós no momento. Então nós acordamos no susto. E ao sentir ou ver aquela presença ali, o nível de estresse vai lá em cima a ponto de desencadear um fator biológico onde o nosso organismo fica parado. O entendimento que eu dou a vocês é de que tanto a ciência como a espiritualidade está certa com relação à paralisia do sono. São fatores desencadeados pelo nosso organismo de maneira natural, fatores biológicos são, mas foram provocados por um fator espiritual. E o conselho que eu dou a vocês, eu não quero que aconteça com ninguém, mas caso aconteça, é que tentem manter a calma. Tentem não ficar tão... É difícil, mas tentem. E tentem chegar a essa calma através de uma prece, de uma meditação, de uma oração. Então, essa calma vai te dando forças para conseguir se libertar. Os fatores biológicos vão voltando ao normal, em seus níveis, e você consegue força e consegue se libertar, consegue acordar, se mexer. Então aquela presença também agora, ela assustada, vai embora. Só um adendo aqui no final. Algumas pessoas relatam que íncubos, súcubos, como nós dissemos, que é superstição, conto da Idade Média, provocados pelo medo, a visitam os seus sonos e têm relações com ela onde sentem prazer. Já ouvi muitos relatos de pessoas que vieram até mim contar. Essas pessoas estão um pouco enganadas com relação a isso. O que elas descrevem é relacionado a encontro entre encarnados nos sonhos ou encontros encarnados nos sonhos que pode ocorrer a presença de trocas de fluidos espirituais. É como se fosse uma relação mesmo, mas no mundo espiritual, mas é motivo para um outro vídeo esse assunto. Qualquer dúvida que vocês ficaram com elas, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, se vocês quiserem compartilhar um relato da experiência que tiveram com a paralisia do sono, como que foi, como que aconteceu, deixa nos comentários, outras pessoas vão ler e vão aprender com o relato de vocês. Essa matéria que nós comentamos ela no início, com relação a essas pessoas nessa casa que viveram esse fenômeno, antes dessa foto e um pouco depois, esses fenômenos continuaram lá. Provavelmente elas foram se aconselhando, buscando informações e depois conseguiram se libertar, conseguiram parar a ocorrência deles. Como eu disse para vocês, manter a calma, uma prece, uma oração, uma meditação. Tudo se ajeita, tudo volta ao normal. Nós devemos trabalhar com o conhecimento e não com o medo. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de vocês na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!